Muito bem. Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Real Hunting. Somebody's watching me. It's my anxiety. Hoje calha na mira. E hoje o nosso convidado foi propositadamente escolhido este cenário, não fosse o nosso convidado Jorge Costa, conhecido como o esperista sensação. Estou a brincar. Obrigada, Jorge, por teres aceito o meu convite. E eu agradeço também. E agora, para quem não conhece o Jorge Costa, quem é o Jorge Costa e o que é que o Jorge Costa faz? Então é assim, o Jorge Costa é um rapazinho que... Eu vou contar a minha vida quase, Claro. no princípio, não é? Sim, sim, sim. Mas pronto, a minha vida profissional foi ligada à parte militar. Eu sou militar, ainda sou militar e hei de ser militar até morrer, não é? Posso dizer que estive nos fuzileiros. Nós temos um lema nos fuzileiros que é fuzileiro uma vez, fuzileiro para sempre. Neste momento entrei na reserva e estou à frente de uma das lojas do grupo, não é um grupo, mas é do Empelius MG. Mais concretamente na Sá do Caça, que pertence a um grupo de lojas de espingardaria, que é a Casa Diana, a Sá do Caça e a Espingardaria Samora. Essa será a minha vida de momento, que é tentar dar a volta aos clientes para eles ficarem a conhecer um pouco das nossas marcas e também fazer o meu cenário, que é vender alguns equipamentos que temos disponíveis nas nossas lojas. Vais-te a fazer isso para o resto da tua vida? Talvez, a gente não sabe, não é? Está dentro de uma área que eu gosto, que eu domino, que é armas, munições, miras digitais e térmicas. Portanto, é uma área que eu domino e gosto também. A gente também, acho que nós temos que fazer um pouco daquilo que gostamos, não é? Eu sei que há muita gente que trabalha, mas não está contente com aquilo que faz, não é? Mas tem que trabalhar. Neste momento, eu posso ver na área militar onde eu estive, fazia uma coisa que eu gostava, e neste momento também estou a fazer uma coisa que eu gosto, que é a área da caça, a área das armas e por aí fora. Muito bem. E entretanto, tu estás a representar uma marca com a qual trabalhas, Várias mas, marcas, mas pronto, mas várias marcas, concretamente uma. mas mais concreto uma marca a nível europeu. Exatamente. Como é que estas coisas das redes sociais surgiram? Conta-me um bocadinho. Eu acho que foi, Como é que isto surgiu? Primeiro vamos começar de uma parte que é o meu, como é que é dizer, o meu vício da caça. O vício da caça já tenho há muitos anos. Posso dizer que 16, 15 anos já ia com o meu pai à caça e tudo saiu daí. Fui evoluindo a nível da caça. Depois vieram os tais filmes que deram mais abertura para o mundo da caça e para também fazer aquilo que faço agora neste momento, que é nas lojas. A marca que nós representamos, posso dizer? Não posso? Pode, Pronto. sim. Isto, Que é uma das aqui marcas, é para todos. Exatamente, uma das marcas que nós representamos, que é a Pulsar, onde eu fui a cara dessa marca numa edição que fizemos, que é uma mira que foi a primeira vez que se fez esse filme cá em Portugal, que foi uma mira térmica, uma mira que é a DU, a Thermion DU, que é que eu costumo dizer que é a minha mira preferida, também baseia-se nisso, não é? Porque ter sido eu a cara. Tem um significado exatamente. E pronto, e ao longo daí foi surgindo, e as redes sociais, como a gente sabe, nós publicando uma coisa importante nas redes sociais, não só nas redes sociais, mas sempre no dia-a-dia, é não tentarmos aldrabar. Sermos nós próprios, Sim. fazer tudo ali certinho, não é fazer para mostrar, mas sim nós próprios sermos sinceros e tentar mostrar tudo aquilo que a gente utiliza no campo, dar o melhor feedback possível. Nós temos que criar um nome e temos que defender também o nosso nome, a nossa personagem. E o trabalho das redes sociais, começaste com o YouTube primeiro. Exatamente. E agora depois mais Facebook e Instagram. Qual é o feedback que tu tens das pessoas nas redes sociais?
eu comecei a fazer pequenos filmes, gostava de ser e continuo a gostar, não é? Fazer os meus filmes desde ser ator, realizador, produtor, enfim, eu sozinho faço tudo desde esse momento. O que me dizem a mim em relação a isso é que houve uma grande evolução. Eu às vezes também não é ser eu a fazer, ou eu também vou observar os meus filmes e vejo que houve, desde o primeiro filme até o momento, houve uma grande evolução. Pronto. Também tem um bocado a ver com as novas tecnologias que a gente tem a nível de equipamentos, não é? Desde um drone, umas máquinas em condições de fazer filmagens, monóculos que eu utilizo, miras, enfim, tudo isso veio criar a fama, vamos chamar, a fama. E depois as redes sociais ajudaram. Aquelas pessoas que me seguem, só tenho a agradecer também a eles, porque eles é que fazem com que eu chegue lá ao Exato, fim, não é? exato. Para eles, um muito obrigado, porque eles é que me fazem crescer. Eu só faço E o um feedback é trabalho, importante, e o feedback é exatamente. sempre importante para nós Eles próprios crescermos. dizem que houve uma grande evolução. E este cenário aqui Este cenário, é propositado porque a maioria dos vídeos que tens no teu canal de YouTube é muito dedicado aqui à parte de esperas e por isso sim, suponho que seja uma das tuas exatamente. caçadas favoritas. Será, a espera será umas, eu tenho poucas. Como sabes, hoje em dia a caça também está um bocado limitada com a densidade de animais que existem. Não é? O javalis é uma caça que eu já pratico há algum tempo, é tal coisa, vamos tendo uma evolução e este cenário já tive aqui por acaso um cevador, agora não porque é verão, estamos a entrar no Sim, verão, hoje até nós começa o estamos verão, umas não é? banhas e já estão bem E secas. estão bem secas e é um sítio, é espetacular, mas eu não gosto deste cevador. A gente às vezes temos que mudar, um cevador não é para a vida inteira, nós temos que ir mudando conforme a altura do ano, enfim, um certo número de coisas que vamos alterando para ter melhores Tens resultados. técnicas, tens. Como é que eu tenho de explicar? Tens alguma técnica específica que saibas que é uma coisa muito própria tua, a forma como tratas os cevadores? Não, Algum. os meus cevadores, por exemplo, eu trato conforme a altura do ano, conforme a minha disponibilidade e também os animais que frequentam os cevadores. Eu costumo dizer, sempre ouvi e já me disseram que cada porco é um porco, não há aquele padrão que não, fazemos assim, que o javali vai lá àquela hora, não. Isso é totalmente errado, isto é a minha ideia, atenção. Claro, estamos aqui É a para. minha ideia. Hoje é a tua opinião. Conta. Exatamente. A minha ideia é que cada porco é um porco e não há porcos iguais. Eu trato de uma maneira um cevador, depois trato outro e faço as minhas próprias experiências. Às vezes até me perguntam qual é a melhor forma de tratar um cevador. É difícil. É difícil. Pois Depois também me eu perguntam. gostava que tu desse aí um truquezinho aí à malta. Pois, eu também gostava, mas às vezes não Para dá. quem caça Às e vezes, recentemente caçou mais um exatamente. belíssimo exemplar. Às vezes perguntam-me como é que eu consigo ter tantos navalheiros nos cevadores. É fácil. Qualquer um consegue fazer isso. Basta termos um sítio para nós tratarmos, não haver aquelas multidões de caçadores, mas sim um local é um bocado dispendioso, mas se calhar é compensatório esse valor que a gente paga. Mas não é só isso, é termos a possibilidade de tratar uma zona de caça e depois saber geri-la à nossa maneira, que é o que eu faço. Fazer uma boa gestão a Exatamente. nível de Se eu não tiver, exemplares a tirar e quando os tirar, não é? exatamente, eu se não tiver um porco não vou atirar só por atirar, não é o caso. Eu nos meus cevadores tento, neste momento, não vou só dizer que não infringi a lei, maneira de falar, anteriormente, porque como somos jovens, o que é que a gente faz? A gente quer dar ao gatinho, queremos matar um porquinho, Claro. então todos passam por isso, eu passei, como toda a gente, mas neste momento a minha ideia é tentar cobrar, atirar a porcos grandes. E eu para isso tenho que ter descanso no local onde vou fazer a espera, muita alimentação, algumas mesinhas que toda a gente sabe que é amêndoas, nozes, um atrativo, enfim, tudo isso e não faltar a comida. E depois é sossego, não é estar no E esperar cevador. até às
3 da manhã. Sim, o último que eu cobrei, por acaso, foi engraçado. Estive lá até às 3. O tiro foi às 3 da manhã e pronto, fui compensado com um enorme javali. Posso dizer Por que isso hoje em esperar dia, compensa. exatamente, hoje em dia não é fácil arranjar um animal daqueles. São esses que tiram o sono à gente, não é? Exato. Como é que Jorge, já caças há muitos anos, já tens muitos anos de experiência, como é que vês a população dos javalis ao longo destes anos? Achas Fala-se. que está a decrescer? Achas que fala-se numa epidemia de javalis? Achas que é o caso? Não, epidemia só naquelas zonas onde os javalis se concentram mais nas culturas, que é o milho, praticamente é quase sempre no milho é que se juntam. Porquê? Porque os javalis saem das grandes serras e vão direcionar só para aquelas culturas, por isso aí juntam-se mais. Agora, o resto, sem falar nas culturas, há zonas com mais javalis e há zonas com menos. Portanto, eu acho que o javali está em grande expansão, apesar de muita gente dizer que há um dia vai-se acabar, é as térmicas que são culpadas disso. Não, não é as térmicas e eu penso que o javali não acaba. A única coisa que eu acho que é a minha ideia, só poderá acabar os javalis com uma doença. E a gente vê os coelhos. Os coelhos antigamente havia muito, não foram os caçadores que dizimaram os coelhos, mas sim a doença. Há sítios que ainda preservam bem os coelhos, tentam fazer alguma coisa pelos coelhos. Agora há outras que extinguiram totalmente, derivado da doença, não é os caçadores. Os javalis é igual. Neste momento, eu acho que há muitos javalis, eu vejo por mim, nas herdades que eu frequento e vou fazer esperas, cada cebador tem ali 12, 13, 20. Ainda há pouco tempo fiz uma espera, tinham 28 porcos no cebador. Portanto, são zonas. Há zonas que se caça mais, mas nunca desaparecem. Ficam em minoria. Pronto. Por exemplo, aqui nesta zona de caça, achas que houve um decréscimo de javalis? Não. Ou tem-se mantido... Temos que ver uma coisa. Estamos na capital da caça maior em Portugal, Resmaninhal. Eu acho que o Resmaninhal é das zonas que me apaixona mais a nível de caça. Porquê? Porque eu, quando vou fazer uma espera, eu não vejo só javalis. Vejo javalis, vejo gamas, vejo viagens. E tu tiveste a experiência. Exato, hoje tive a experiência, mas nós não vamos contar nada, porque Exatamente. vocês vão ver este vídeo muito antes, possivelmente, de verem o que nós estivemos a fazer hoje. Portanto, fica aqui o burburinho no ar. Fizemos para uma levantar... espera os dois. Eu hoje troquei a carabina pela máquina fotográfica e o esperista foi a Daniela, foi fazer uma espera a um porco interessante, pode-se dizer que é um porco sim, interessante. Mas não depois podemos vocês dizer veem o que é que melhor aconteceu. o que é que se passou. Exatamente. Mas caçámos muito. Exatamente. Mas continuando a nossa conversa, no Resmanial é aquela zona que eu gosto, o Resmanial e Ardoz, não é só aqui no Resmanial. É uma zona que eu adoro caçar. O terreno também ajuda um bocadinho, porque é um terreno semi-aberto, não é fechado, é um terreno semi-aberto. Dá para a gente verificar a zona toda e conseguimos detectar animais ao longe. Pronto. Graças também aos nossos equipamentos, acho que isso é fundamental também. Aqui, os animais, tanto os veados como os javalis, eu acho que está em grande expansão também. Eu vou te dizer porquê. Aqui, a zona onde eu tenho a reserva é das zonas que se faz mais montarias anual. Se houvessem poucos, tinham desaparecido. E cada vez mais há imenso, desde veados, porcos. Sim, Não hoje, sei, felizmente, também isto é vimos uma muitos zona. veados, muitas fêmeas com crias. Exatamente, isto é uma zona, portanto, se as fêmeas têm crias, têm que haver os machos, não é? E depois é assim, as montarias que se fazem aqui, e tu sabes, os efetivos que são cobrados são muitos, muitos mesmo. Portanto, eu acho que das melhores zonas do país será esta aqui, a nível de densidade, bastante densidade. Nas outras, há claro que a gente, isto é como tudo, há zonas que têm mais condições para terem animais, há outras que têm menos condições, que têm a ver com a alimentação, o sítio onde vão, o mato, a proteção, o sossego, enfim. A gestão que é feita no terreno. Exatamente. Essas coisas tudo conta. Isso tudo conta para a grande expansão ou não. A gente sabe que há zonas que há imensa gente a fazer espera e muitos que não têm
Não têm qualidade de Não, é exemplares. assim, há uma mania que existe dos portugueses e caçadores, que é, se eu não atirar, o vizinho do lado atira. Pronto, eu acho que isso tem que acabar. Eu acho que é uma maneira de pensar que, é tal coisa, sou eu a falar, acho que não tem muito a ver com a caça. Quem diz isso acho que não é caçador, digo eu. Exato, é os chamados, como nós costumamos dizer, os matadores. Cada um faz o que quer, eu não critico ninguém. Mas essas mentalidades têm que mudar. Isso acho que é que dá cabo da caça. É verdade. Qual é que é o teu essencial que não pode faltar numa mala, numa mochila de espera? Uma lanterna. Uma lanterna. Acho que é das coisas fundamentais é uma lanterna. Claro, não falamos do equipamento de Sim, espera e a tudo mais. carabina, as balas, enfim. Uma lanterna. Não Eu pode acho que faltar uma uma lanterna é das coisas. Imagina, deixar-te cair uma munição no chão. Como é que vais ver se não tiveres uma lanterna? Tens duas coisas, ou tens uma lanterna ou tens o telemóvel e vais ver onde é que está o projétil ou a munição. Acho que é das coisas fundamentais. As coisas fundamentais. No meu caso, não. Queres passar um buraco se não tiveres uma lanterna? Pum, Exato. É muito vais fácil. ao chão. Então, acho que é o principal é uma lanterna. O resto depois são equipamentos, não é? Um bom apoio, um tripé Sim. faz a Quais são as diferença. características no material que tu achas essenciais para ter um bom equipamento? Não precisamos realmente... de muita coisa, não precisamos de muita coisa. Eu podia elaborar aqui imensos. Uma fisga também era bom. Só uma fisga. Sim, uma fisga. E vamos imaginar que estamos num cevador e temos 2 ou 3 chugos a comerem o nosso milho. E em vez de dar um tiro, que não se pode, não é? Que é uma espécie protegida, agarramos numa fisgazinha e o bicho vai embora. Exato, que é para não estar Apesar lá... de eu não o utilizar, porque eu acho que o chugo é o bom aviso da chegada do javali. Dos javalis, é verdade. Eles também não comem muito, deitam-se ali, estão ali, comem meio dúzia de bagotinho, pronto, vão à vidinha deles e pronto. Como é que tu vês o futuro da caça, no geral? No geral, não E está falamos fácil. de associativas, falamos de poder económico Eu acho que de o principal, compra. o futuro da caça está em vocês, nos jovens. Acho que os jovens é que vão fazer o futuro da caça. Se não houver jovens a levar isto para a frente, a caça tem tendência a morrer, né? Cada vez vai ficando mais. Os caçadores estão mais idosos, a caça está mais velha e isso acaba. Portanto, eu acho que os jovens, acho que são a peça importante nisto, acho que são os jovens caçadores. Eu fiz uma feira há pouco tempo e posso dizer que é uma zona de caça, que é Mértola, em que existe lá imensos jovens caçadores. Portanto, o Alentejo, o que eu vejo é que o Alentejo tem mais jovens caçadores do que a parte norte. Isto é a minha ideia. Portanto, acho que esses é que vão pôr a caça no futuro. E achas que nós, jovens, estamos num bom caminho para o conseguir fazer? Eu acho que sim, acho que cada vez mais os jovens, apesar de serem poucos, mas têm uma mentalidade, ou tentam ter uma mentalidade diferente de Porque, por aquela exemplo, falo por mim. Eu não... ou seja, o meu tipo de caça que eu apanhei já não foi o tipo de caça que tu apanhaste há uns anos atrás, ou que o meu pai apanhou há uns anos atrás, a quantidade era diferente. também tem a ver com... Mas se calhar nós também temos muito mais informação, não é? Porque desde que isto começou com as reservas, mudou muita coisa, mudou o começo, porque nós levantávamos madrugada e íamos tomar o pequeno almoço. Havia aquelas filas de trânsito. Hoje em dia já não sei muito bem, o pessoal ou toma em casa ou toma na reserva, portanto isso mudou um bocadinho também. Eu acho que a caça, o futuro da caça, cá em Portugal, e depois também temos muita reserva, muito negócio a nível de caça. Quem não tem possibilidades, não caça. Exato. É por isso que o futuro também pode ser um bocadinho comprometido. Sim, acho que temos que abrir as portas a... Tu sentes isso a nível de loja, como vendedor Sim, de porque, produtos de caça? Sim, a gente temos que ver que as coisas cada vez mais estão caras, muito caras. E eu vejo os cartuchos, as armas, enfim, todos os equipamentos que a gente utiliza na caça, está tudo mais caro há 15 anos, 20 anos atrás. Não é? Isso também alterou um bocadinho. O poder financeiro
das famílias cada vez é menor, a caça cada vez está mais cara, não é? E então tem que suportar ali um bocadinho. Eu sei E o poder económico dos jovens também cada vez é menor. porque é assim, depende. Há jovens que acabaram os estudos, conseguiram um bom emprego, há outros que não é? Isso é como tudo. Uns conseguiram vingar, outros não conseguiram. Os que não têm possibilidades ou vão convidados, há outros que não conseguem lá chegar, têm que ficar por ali. Exato. Eu sei que é Al- triste, mas é a É a realidade. realidade. A realidade É é a essa. realidade. Eu gostava de ser como antigamente, ser tudo livre. Mas também não seria bom, se calhar. Depois vinha aquela mentalidade de ser ou matar, ou matam os outros. Essa mentalidade já vem Exato. dessa altura. Se não for eu a matar os outros é Se que... for uma gestão, uma reserva, uma associativa, eu acho que já não se pensa tanto assim. Pensa-se à mesma. A gente que nos javalis pensa-se igual. Que eu já tive em reserva e dizer como é que é a mentalidade de algum, que é mesmo essa. Portanto, é isso é que destrói a caça. E achas que as associativas tendem a diminuir e a passar para outro tipo de gestão a nível municipal ou até Mesmo mesmo... as associativas, aquilo tem custos. Uma associativa tem custos. Cada vez mais paga-se mais por hectare numa associativa ou numa turística, cada vez está mais caro. Isto é uma bola de neve. O proprietário tem uma herdade, vai vender a posterior alguém que vai vender caça e esse alguém vai vender caça. Portanto, aquilo começa a criar um valor exorbitante em que as caçadas têm que ser caras. É tal coisa. Como em todos os lados conseguem ficar. E também eu acho que tem mais tendência às turísticas acabar do que as associativas. Acho eu. Eu acho que nunca acaba, mas pode haver essa tendência. Muito bem. Algum conselho que queiras deixar aos jovens? Aconselhem-se bem antes de comprar qualquer equipamento para não gastarem dinheiro de várias vezes. Comprem logo um equipamento que seja adequado para aquilo que vocês querem. Não comprem, às vezes é preferível esperar mais algum tempo, juntar mais algum dinheiro e comprar um equipamento em condições, do que estar a comprar um que não é adequado e depois mais tarde estão a vender, vão perder dinheiro novamente e vão comprar aquilo que deveriam ter comprado na altura. Acho que a caça é para a gente usufruir, não é para exterminar. E pronto, acho que é a minha ideia. Os jovens é que são o futuro, eles é que têm que dar as cartas para As isto cartas avançar para a frente. avançarmos para a frente e Exatamente. para não terminarmos aqui com o nosso setor. Exatamente. Pergunta para 1 milhão. O que é que será? Se tivesses, é porque ainda não viste os outros podcasts. Pois. Porque a pergunta de 1 milhão existe em todos os podcasts. Apanhado. Se tivesses poder parlamentar, o que é que alterarias? Na caça. Sim. Há muita coisa que eu alterava. Esta nova regra de caçar javalis todos os dias, eu não alterava. Boa, não falámos Mas nisso, eu não mas isso é alterava. extremamente importante. Eu não alterava, eu deixava estar. Porquê? Porque eu vou dar um exemplo. Acontece comigo, eu se tiver aqueles 10 dias de lua para caçar, eu nesses 10 dias, eu tentava fazer um esforço imenso para ir aquilo, não era 10 dias, mas 4 dias pelo menos ia de certeza Para ir naqueles durante 10 aquele dias. período. Hoje em dia, eu como tenho 30 dias, o que é que eu ia fazer? Ou o que é que eu faço? Olha, hoje não apetece, não vou amanhã. E ando sempre a adiar. Chega um ponto que eu vou menos vezes durante aqueles 30 dias do que se for os 10 dias. Portanto, isto nem para mim é assim. Mas, se calhar, há muitos que vão os 30 dias seguidos. Portanto, é o que eu depende de cada um, depende da ideia de cada um, enfim. Então pronto. O que eu Alteravas, alteraria? mas não alteravas, exato. Pá, Agora é temos um que... bocado difícil de alterar, isso é um bocado difícil. Há tanta coisa que se podia alterar, sei lá, uma das caças que eu mais gosto, que é os tordos, adoro caçar, fazer jornadas aos tordos, aí se calhar diminuía o quantitativo dos tordos que se abatia, não muitos, mas alterava um pouco isso. Na lei das armas, alterava, eu acho que é uma coisa que faz um bocado de confusão,
e eu como lojista também, Exato. é termos que estar a pedir uma autorização para comprar uma carabina. Eu acho que isso não tem. Eu vou dizer porquê. Só o facto da gente ir à PSP pedir autorização, ficar aquele tempo todo à espera que venha a autorização. O que é que acontece? Chega um ponto, desistem. Simplesmente desistem. Nunca mais vem a autorização, está a demorar muito tempo. Eu ouço isso lá nos clientes, não é? Acho que ia ser mais aberto. Uma autorização, quando fosse legalizar a arma, se tivesse alguma coisa mal, Claro, era tratar. chumbado. Não Exato. tinha hipótese. Eu acho Assim que era como é mais. de uma espingarda. Exatamente. Portanto, É igual. Se não existe documentação, não existe nenhum pedido de autorização para comprar uma Exa- espingarda e a exatamente. arma, Eu acho o efeito é quase o mesmo. Eu acho que aboli essa das autorizações. Acho que aboli isso. Mas pronto. Ah, Eu aposto. Eu concordo. A burocracia acho e que o tempo era que esperamos mais porque fácil não para funciona, todos. como não funciona. Porque isto, olha, dá trabalho à PSP, tem que estar a digitar aquilo tudo, a pedir uma autorização, depois dá trabalho a mais não Sim, sei e agora quem. com o portal que não funciona Pronto. como deve ser. Dá trabalho a nós, lojistas, né? Dá E trabalho a nós, consumidores, o cliente, porque temos o que preparar consumidor. toda a documentação, todos os Exatamente. modelos de PSP que têm que ser preenchidos e enviar toda a nossa documentação, digitalizar toda a Exatamente. nossa documentação e aqueles pagamentos faseados para fazer o pedido de autorização. Essa era uma das coisas que eu abolia, não acho que não faz muito sentido. Aquilo vai lá parar a mesma, Muito bem. é controlado a mesma. Isto era uma válido. das minhas opiniões. A outra, eu agora estou aqui, fui apanhado de surpresa, não é? Bora? O que é que eu poderia dizer mais? Outra, a rola. Este ano vão deixar abrir a caça à rola novamente. Tem que levar uma anilha quando se abate. Eu não li bem o processo, mas eu ouço o que vem parar aqui até mim. Essa também é boa. Isso não tem lógica nenhuma. De vez, eu acho que era geral. Abria e cada um fazia a sua gestão. Isso era outra. Não agora ter que lá ir e ver se tem incentivos para fazer caçada, se não tem. Acho que isso também não tem muito jeito. Mas pronto, são Achas que é coisas. difícil fazer essa gestão de verificar quantos efetivos tem para se saber se aquela Não é zona difícil, de é caça... fácil. Eu agora digo-te assim: quantas reservas é que existem? Quantas pessoas é que vão ser disponíveis para fazer essa sondagem? Já viste bem a perda de tempo que existe. Sim, e tudo o que existe à volta, não é? Portanto, Vão ter que existir pontos específicos, certamente, para se eles poder querem, avaliar. é assim, querem controlar, tudo bem, mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil controlar isso. Pronto, Digo eu. já são duas questões Não muito mais, agora se estivéssemos muito aqui a noite toda, não havia podemos, mais. não podemos, não podemos. Há imensas Isto, coisas que a gente. entretanto, já existem aqui animais à nossa volta Se e... calhar já tem o pai a olhar para um lado ou para o outro, mas pronto, estamos a ouvir as rãs aí desse lado. Pois é, não, de certeza que se deve de ouvir nos Com microfones, certeza. o som é tão forte. Mas pronto, foi uma noite muito agradável. Obrigada, Jorge, Eu é que pela agradeço pela oportunidade. companhia. Também obrigada. E pronto, e foi mais um episódio do Real Hunting. Esperem pelo próximo. E esperem pelo próximo episódio do Jorge, que agora tenho que ir ver, porque acho que vai ser muito engraçado. Vamos ver. Obrigada, Jorge.